Boa noite, irmãos. Sei que os irmãos já estão enjoados do meu rosto. 3 terça-feira, as quarta-feiras, né? Estão enjoados, mas amanhã o pastor Wander volta e logo mais ele está aqui novamente pregando, se Deus quiser. Eu queria convidar os irmãos para abrir as Escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 ao 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 ao 13. Amém? As Escrituras dizem assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai é Jesus, o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado por cada um que pôde estar aqui esta noite, quem também está em casa assistindo na transmissão. Muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor tem trazido até aqui, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos abençoar, nos guiar, nos direcionar esta noite para meditar cada vez mais na Tua Palavra, e tão somente na Tua Palavra, Senhor. Nos ensina por meio das Escrituras, é assim que eu te peço. Nos guia aqui a mensagem do início ao fim para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto aqui, ele fala sobre oração. A gente está num culto de oração. Nos reunimos aqui quarta-feira, nesse horário, com o intuito de adorar o Senhor e estar em intimidade com o Senhor de forma mais intensa, de forma mais dedicada à oração. Todos nós aqui devemos ter vida de oração constante e diária com o Senhor. Ter momentos onde nós reservamos um período ali para orar, para falar com o Senhor. O apóstolo Paulo aqui, falando na igreja de Tessalônica, algo que a gente já trabalhou um pouco nessa igreja 2 vezes, em 2 Tessalonicenses e também no capítulo 1 dessa mesma epístola, nós vimos um pouco sobre a igreja de Tessalônica. Como essa igreja se portava, uma igreja que recebeu a palavra mesmo diante de muita dificuldade, tribulação, uma igreja que era um modelo para as igrejas da Macedônia e da Acaia, uma igreja que se portava buscando servir ao Senhor e buscando imitar Cristo, ao ponto de que o apóstolo Paulo, se vocês se lembrarem bem do capítulo 1 que nós lemos, ele reconhece isso, dizendo que eles são imitadores do Senhor e deles, do apóstolo Paulo e de Silvano, Timóteo e provavelmente também, claro, do ambiente apostólico ali. Essa é a igreja de Tessalônica. É uma igreja que era exemplar, que tinha uma conduta assim exemplar. Mas Paulo, quando vai orar, ele mostra algumas características de sua oração pela igreja, onde Paulo ora pelos irmãos ali. Paulo fala sobre uma gratidão. O texto que nós estamos lendo aqui, no versículo 9, ele ainda não começou a orar, mas ele está falando a igreja ali sobre oração, falando sobre a forma como ele fala, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo falar isso tem um espírito de oração, tem um contexto de oração que Paulo tem trabalhado essa carta, e esses versículos primeiros dos 6, 8, 7, 8 e 9 aqui, onde Paulo mostra uma forma de gratidão. Parece que Paulo está falando ali a oração ou a forma que ele ora diante de Deus pela vida. Como posso tributar a Deus ações de graças por vocês? A gratidão de Paulo pelaquilo que Deus fez na vida daqueles crentes.
A obra salvífica de Deus na vida dos tessalonicenses era evidente. Eles estavam buscando, mostrando frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito. Eram cristãos que tinham amor, se vocês lembrarem bem, era uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança, uma perseverança proveniente da esperança. Essas eram características que Paulo citava no capítulo 1 dessa igreja. Então Paulo está dando graças a Deus porque é evidente, no capítulo 2 ele vai falar como eles receberam a palavra de Deus, pregada por ele, e não receberam como palavra de homens, como ela não é palavra de homens, é a palavra do próprio Deus, e receberam assim como ela o é, palavra de Deus. Uma igreja que recebeu o evangelho, que creu na pregação da palavra, recebeu as escrituras como ela realmente é palavra de Deus, creram e agiam assim. Tinha uma fé operosa, uma fé que se expressava nas suas atitudes. Essa era a igreja de Tessalônica. Paulo tem visto a obra de Deus nessa igreja. Paulo tem dado graças a Deus pela obra de Deus nessa igreja, que era evidente. E Paulo ora, ele fala que ele dá ações de graças. É como se Paulo dissesse que agradece a Deus por essa igreja. E o que Paulo está dando graças aqui? É pela obra de Deus na vida desses irmãos. Paulo está cheio de gratidão no coração a Deus que fez a obra neles. Paulo está agradecendo. Aqui nos ensina como devemos orar também. Muitas vezes, e não é errado fazer isso, nós oramos pedindo, clamando, porque temos realmente muitas petições. Precisamos do Senhor em cada detalhe. E vamos chegar aqui nisso. Somos dependentes de Deus em tudo o que fazemos. Mas um aspecto da oração que muitas vezes é esquecida por nós cristãos é ações de graças, é orar a Deus agradecendo pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez por mim, pela a maravilhosa momento de comunhão que nós temos, orar pela igreja, pela gratidão dos salvos em Cristo aqui. Muitas vezes não oramos, esquecemos de orar pela obra de Deus na vida de cada um aqui, dos irmãos que são convertidos e crentes no Senhor Jesus, naqueles que realmente creram na palavra, e orar a Deus agradecendo pela ação dele nas nossas vidas, ao ponto de que trouxe nós aqui, nos reúne como igreja para adorar o nome dele. Foi um milagre, irmãos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos salvou por sua graça, sua misericórdia. Assim como fala Efésios capítulo 2, estávamos no mundo e agora estamos em Cristo, estamos redimidos pela ação dele, ele tomou a iniciativa, ele nos salvou, a obra é dele, do início ao fim. Gratos a Deus pela obra da salvação, gratos a Deus por um dia ter nos salvado, gratos a Deus por ter nos livrado da condenação eterna e nos trazer até ele por meio do seu Filho Jesus Cristo. Gratos. Oração de gratidão, agradecendo a Deus. E Paulo continua, ele faz uma oração de gratidão e Paulo fala sobre orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo fala sobre sua oração. Oração, ela é o quê? Noite e dia. Aqui provavelmente mostra um pouco da intensidade, a constância com que Paulo orava. Talvez seja uma figura de linguagem, realmente. Como se Paulo estivesse mostrando a sua constância. Eu oro por vocês sempre. Eu oro por vocês com o tempo. Dedico o tempo de oração, constância por vocês, irmãos. E com o máximo empenho. Olha que interessante. Paulo não orava de qualquer jeito. A oração de Paulo por essa igreja, a igreja de Tessalônica, não era uma oração sem sentido, não era uma oração avulsa, não era uma oração sem foco. Paulo estava com o máximo empenho, dedicado, concentrado, com a mente, com a consciência dedicada ao momento de oração por esses irmãos, pedindo a Deus, meditando, querendo estar com eles para ajudá-los na sua fé. Paulo orava com o máximo empenho, noite e dia, e máximo empenho. Como temos que aprender como o apóstolo Paulo? Dedicar tempo e ao mesmo tempo empenho à oração. Muitas vezes a gente acaba orando de forma mecânica. Muitas vezes chegamos cansados, estamos cansados do dia a dia, do momento ali do trabalho, e acabamos, quando vamos dedicar um tempo à oração, aquela oração rápida,
mecânica, sem meditar muito, fala uma palavra, outras vezes fala eu te abençoo Deus, né? Eu te abençoo Jesus, em vez de pedir a bênção de Jesus, porque não está concentrado, porque não está meditando direito. Já vi acontecer isso. Em momentos de oração, algumas pessoas trocarem as palavras porque estavam pensando em outra coisa, desejando outra coisa que não está ali naquele momento, concentrado, empenhado na oração. Não podemos ser assim, temos que ser como o apóstolo Paulo, ter máximo empenho, focados, querendo realmente estar ali, não é tipo assim, meu Deus, eu tenho que orar, eu vou aqui passar esse momento rápido da oração para eu ir fazer logo o que eu quero fazer. Não, ele está focado, ele está empenhado, ele quer estar ali. Eu quero ter esse momento de oração, eu preciso me dedicar à oração, porque nós precisamos da oração, nós dependemos de Deus em tudo o que fazemos, irmãos. Não se engane, em cada detalhe da nossa vida, sabe, é o comer, é o levantar, é o deitar, é o fazer uma atividade simples do seu dia a dia. Você depende de Deus, porque é o Senhor que nos sustenta. É isso que lá em Atos capítulo 17 fala, que é nele que nos movemos, existimos, tudo é para Ele, vivemos para Ele, nós estamos constantemente dependendo da graça do Senhor. Um teólogo, ele já faleceu, o R.C. Sproul, ele dizia que se Deus, por um momento, deixasse de ser Deus, por um instante, toda a criação, toda, sucumbiria a nada, porque é Ele que sustenta toda a criação. Eu, você, a terra, o universo, o espaço sideral, tudo só existe porque Deus sustenta. E temos que lembrar disso, ser gratos a Deus pelo seu sustento diário em cada um de nós, pela vida que temos, pelo mundo que ainda existe, porque Ele sustenta. A atividade de Deus nas nossas vidas, no mundo, ela não é passiva, ela é ativa, no sentido de que Deus está, neste momento, sustentando cada um de nós. O mundo que vivemos, o espaço sideral, o sol, a lua, tudo está sendo sustentado por Deus, animais, tudo, nesse exato momento, Deus está sustentando. Somos dependentes de Deus em tudo, irmãos, em tudo que fazemos. Pelo ar que respiramos, que pertence a Ele, pela vida que temos, que pertence a Ele. Ele é o Senhor de tudo. Orem a Deus com gratidão, com esse depositar a Deus toda a sua fé e confiança, como o apóstolo Paulo tinha essa certeza. E aqui ele vai começar a escrever a oração. A partir desses versículos 11, 12 e 13, ele vai falar sobre a oração dele. Ele vai falar que ora, que pede a Deus. Ali ele estava falando sobre, acredito que ele fala que ele começa a orar mesmo. Ele fala: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração firmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Perceba que a oração de Paulo, ela traz uma ideia de o caminho que ele tinha que chegar até eles, ele queria estar com eles, para suprir alguma necessidade da fé deles. Fala do amor e fala da vida irrepreensível diante de Deus para a vinda de Cristo, até a vinda de Cristo. Focando, lembrando da esperança novamente, sendo lembrado aqui pelo apóstolo Paulo da vida desses crentes. Mas é interessante perceber isso aqui na carta de Tessalonicenses, porque volte um pouquinho no versículo 6, 7, 8. Olha o que Paulo fala aqui para eles. Agora, porém, Timóteo, acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Era uma igreja que tinha uma fé, que o apóstolo Paulo estava animado. Mas ainda assim, por ter uma fé e um amor expressivo, que agia, e aqui fé e amor estão sempre juntos, porque eu acredito que a fé operosa, ela expressa no amor. Então sempre tem essa ideia de fé e amor deles, porque expressa-se a fé realmente ativa, ela expressa no amor. E ele está, mesmo assim, essa igreja tendo essa maturidade, tendo essa
fé, esse amor que anima ele, o que ele está orando a Deus? Para que o Senhor aumente ainda mais a fé deles, para que o Senhor os abençoe e os leve firmes no caminho do Senhor, preserve eles em santidade, que faça o coração deles estar irrepreensível em santidade diante dele, do próprio Deus. Perceba que mesmo essa igreja já tendo uma certa maturidade, tendo uma fé que o apóstolo Paulo via e admirava ela, dizer que era algo bom, que estavam firmes no Senhor, não era motivo de se acomodar. Paulo orava a Deus, dependia de Deus, pedindo ao Senhor que os abençoasse, que os abrisse e desse continuidade na sua fé, no seu amor, e que aumentasse ainda mais. Olha só o que o capítulo 4, versículo 1 diz sobre o que Paulo fala. Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e a fim de agradar a Deus. E de fato, olha só, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Zero acomodamento. Não é para acomodar-se. É para, se você tem uma fé operosa, um amor que realmente tem manifestado a obra de Deus na sua vida, porque tudo isso aqui Paulo tem dado graça pela vida deles, porque é a obra de Deus na vida deles, é Deus que tem feito isso no coração e na vida dos Tessalonicenses, é a obra de Deus. E ele pede a Deus: Deus, não pare a tua obra, que tua obra continue na vida desses crentes. Paulo está dependendo de Deus na oração para a vida de santidade, para a vida que agrada a Deus, conforme uma vida que realmente agrade o Senhor, para a vida daquela igreja. Ele está orando a Deus, sabendo que Deus é quem pode levar esses irmãos a ter uma fé mais operosa, a ter um amor mais visto, mais expresso para com os outros, mas também para com todos. Assim também eles para com eles. Paulo tem orado a Deus, pedido a Deus pela vida espiritual dessa igreja. Por quê? Porque Paulo depende de Deus na oração. Paulo sabe que a obra é em vão se o Senhor não abençoar essa obra, se o Senhor não for com eles, se eles fizerem atos constantemente, sem ter intimidade do Senhor dessa obra, são apenas atos infrutíferos, são atos que não têm nenhuma expressão realmente que agrade a Deus, se não tiver a bênção de Deus e Deus com eles. É o Senhor que faz a obra andar, é o Senhor que faz os frutos crescerem. Você lembra o que Paulo fala em Corinto? Olha, um rega, outro planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Não adianta, porque é o Senhor que faz. A gente pode pregar o Evangelho, mas é Deus que convence o pecador. É por meio do seu Espírito, do Espírito Santo agindo no coração dos perdidos. A gente pode ler as Escrituras, mas é Deus quem dá o entendimento para que a gente entenda as Escrituras. Ele nos ilumina para compreender a sua palavra, e assim ela ser realmente, no sentido de compreender, ao ponto de ela ser realmente vivida. Uma compreensão não apenas teórica, mas uma compreensão que a gente traz para o coração e crer nela realmente, vive conforme ela diz. É o Senhor que faz isso nas nossas vidas. É Deus quem faz, irmãos. Paulo orava. Paulo era um homem de oração. Paulo não cessava de orar. Paulo pede a Deus por esses irmãos, para que Deus os sustente, para que Deus os preserve, para que Deus aumente a fé, aumente o amor, para que Deus os guarde, os faça irrepreensíveis até a volta de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, foi um texto que eu preguei aqui já, no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, Paulo falou uma coisa realmente muito semelhante a essa aqui que eu estou dizendo. Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Diz assim o apóstolo: conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Olha só, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Que nosso Deus faça. É Deus quem faz. Paulo ora porque sabe que sem oração, sem estar unido, íntimo de Deus com oração, a obra não caminha. Não tem como.
A nossa vida de santidade sem oração não é vida de santidade, vira religiosidade, vira várias coisas, uma vida religiosa infrutífera, vira muitas coisas. Precisamos orar. Aprendemos com o apóstolo Paulo duas coisas muito claras aqui. A importância da oração, no sentido de que Paulo orava constantemente. Você lembra da expressão noite e dia ali que Paulo tem citado? É uma expressão que mostra o seu constante momento de oração e seu máximo empenho. Paulo era um homem de oração. Paulo. Precisamos ter essa vida de oração constante com o Senhor. E o segundo momento que o apóstolo Paulo também nos ensina é que dependemos de Deus para tudo, irmãos. Eu estou citando um aspecto da oração aqui que Paulo falava. Tem vários outros aspectos. Você orar pelos enfermos, né? Lá em Tiago fala sobre isso, sobre orar pelos que estão enfermos e outros textos mais. Os aspectos da oração. Você tem que realmente criar a oração como uma conversa, uma intimidade com o Senhor. E Paulo tem focado aqui a oração para com relação à vida espiritual desses crentes, para que o amor deles, eles possam estar lá com eles para suprir alguma necessidade da fé deles. Ele pede para que o amor deles aumente, para que o Senhor preserve, guarde o coração deles irrepreensível em santidade, para agradar ao Senhor até a volta de Cristo. Que eles tenham mais santidade, que Deus os guarde, que Deus os preserve. É Deus quem faz. É a oração. Há uma responsabilidade nossa, certo? Não estou tirando isso. Há uma responsabilidade do indivíduo de orar, de buscar a Deus, de fugir do hino. Mas precisamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre cada uma dessas atitudes que fazemos diariamente para agradar ao Senhor. O Senhor é que nos guia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos preserva nele. Tem uma oração que antigamente tinha, ele falava muito isso, não sei se era o Nicodemos, ele dizia isso, que ele orava a Deus para que o Senhor sempre o mantivesse firme nos seus caminhos. Senhor, sempre me mantenha firme nos teus caminhos. Senhor, não me deixa sair dos teus caminhos. Senhor, me guarda nos teus caminhos. Senhor, continua me mantendo firme nos teus caminhos. Porque é Deus que nos sustenta, irmãos. Não se engane. Ninguém aqui é bom o suficiente. Ninguém aqui sabe o suficiente. É Deus que nos guarda e nos preserva na fé. Eram muitos homens de Deus na fé. Muitos homens de Deus assim, né? Que se diziam de Deus, que faziam várias coisas no mundo aí. E apostataram. Saíram do caminho do Senhor. Ficaram longe do Senhor. O pastor até citou aqui, o Bart Ehrman, né? Que era um grande erudito. Se dizia crente e acabou se afastando. Por quê? É Deus que nos preserva, irmãos. Não existe nenhuma mente capaz em si mesma de manter-se firme, a não ser que o Senhor nos guarde de nós mesmos, da incredulidade, do mundo. É o Senhor que nos preserva nele. É a preservação dos santos. É o Senhor que faz, irmãos. Oremos ao Senhor por isso, certo? Constantemente. Que o Senhor nos guarde em santidade, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos mantenha firmes no seu caminho. Amemos o momento de oração por isso. E lembrando, nós nunca estamos bons o suficiente. Sempre não podemos nos acomodar. Sempre precisamos crescer mais na fé, amadurecer mais. Nunca chegamos no patamar. Nunca há um patamar, irmãos. Não importa quantos cursos, quantas vezes você leu, quanto tempo de crente você tem. Nós precisamos constantemente crescer e progredir na fé. Essa igreja era uma igreja exemplar. Mesmo assim, Paulo orava e exortava para que eles crescessem e aumentassem mais ainda no amor e na fé. Porque não há limites, irmãos, para crescer nos caminhos do Senhor. Sempre estamos amadurecendo, crescendo. E até quando chegarmos na eternidade, eu creio que ainda não cessaremos de aprender mais sobre o Senhor. Algumas limitações serão tiradas, mas nosso Deus é eterno. Não tem como compreendermos na sua totalidade. Sempre estaremos aprendendo mais do Senhor. Assim, o crente nunca pode se acomodar. Sempre tem que crescer. E eu quero encerrar aqui com essa frase que eu escutei há um tempo atrás, eu guardo ela. Eu acredito que foi o Davi Charles Gomes que citou essa frase em uma pregação. Mas há muito tempo eu escutei, eu posso estar errado, mas eu acredito que foi ele. Ele disse assim, que nossa vida com Cristo seja mais do que ontem e menos do que amanhã. Ou seja, sempre progredindo, sempre crescendo, aprendendo mais de Cristo todos os dias. Amemos a oração, dependamos do Senhor da oração, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico, Senhor, muito obrigado por esta noite, que o Senhor possa realmente sempre nos manter firmes nos Teus caminhos, que o Senhor sempre possa nos guardar em Ti,
Que a oração pela igreja sempre seja se alegrar com a salvação dos perdidos, sempre se alegrar pela obra do Senhor nas nossas vidas. Que nós venhamos a depender do Senhor constantemente na oração. Que nós venhamos amar a oração, amar o momento de oração, amar a vida de oração, Senhor. Que a leitura da palavra seja regada à oração, que as atitudes que nós vamos tomar no dia a dia seja regrada à oração, que o Senhor possa ser conosco, Pai, e fazer com que nosso desejo por orar seja sempre presente e crescente todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. É assim que eu te oro essa noite e já te agradeço por tudo. Amém.